Olá pessoas, eu sou o Giga e eu estou aqui para falar sobre algumas animações antigas feitas por fãs de Angry Birds. Aposto que já deve ter visto algumas por aí, caso você tinha interesse de Angry Birds na infância ou há pelo menos 10 anos atrás com acesso à internet. Vou fazer isso pois em vários vídeos brasileiros sobre icebergs ou que falam de Angry Birds em geral nunca se aprofundaram tanto nessas animações clássicas, pelo menos na minha opinião. Então estou aqui para fazer o trabalho que ninguém pediu e narrá-las ou tentar explicá-las de alguma forma. E é só isso mesmo, nada demais, eu curto bastante essas animações. Começando por Hungry Piggies 3D Animation, criado por Tom Lejour 1992, sei lá. A história se resume no simples plot de Angry Birds. O Red chega na gangue dos pássaros com uma carta escrita pelos porcos que tá dita que eles haviam roubado os ovos, o que é bem imbecil e estúpido, não sei porque eles escreveriam isso. Inclusive as animações desse cara incluem o Purple Bird, denominado pela comunidade por Bouncy, mesmo que esse nome nunca tenha sido dito em lugar nenhum, a comunidade simplesmente Bouncy é um bom nome pra ele. É um pássaro fan-made, feito pelo Tom mesmo, cuja habilidade é meio incompreensível, honestamente, porque não dá pra entender que esse aqui, aparentemente ele quica nas construções, eu não sei. Ele só se atira nos porcos uma vez mesmo, então não importa muito. Após isso, os pássaros só se atiram nos porcos, matando-os de pouco em pouco. Primeiro o Bomba, depois os Blues, o Hal, bem epicamente, o Chuck, a Matilda, o Terêncio. E aí o Red atinge o rei e resgata junto com os outros pássaros os 4 ovos, que eles só renascem os pássaros. Por alguma razão tem 4 ovos ao invés de 3, não sei lá. E aí sem motivo nenhum eles chamam a Mega Águia e assassinam o telespectador. Sem motivo nenhum. Uma animação bem simples que tá atualmente com 51 milhões de visualizações e foi postada em 2011. Porém, obtemos uma sequência, que não é muito bem uma sequência, chamada Ninja Swine 3D Animation, feita um ano depois da Hungry Pigs. Se resume nos porcos sendo ninjas enquanto os pássaros os matam novamente. Os porcos ainda estão se recuperando da porradaria e aí chega um porco ninja para os acordar e dar a ideia de furtar os ovos de noite enquanto os birds dormem. Aliás, eu acho que ele não precisava ter colocado tão escuro assim para demonstrar que tá de noite, porque nem dá pra enxergar umas cenas direito e entender o que tá acontecendo. Tipo, eu demorei um pouco pra entender isso aqui. Mas aí fica de dia, de repente, os pássaros acordam e vemos que temos o Bubbles nessa animação. Uou! Os porcos foram novamente estúpidos e construíram as casas deles a menos de 10 metros de distância dos pássaros. O Red mata um e explode a construção lá, o Bubbles também, só que o porco foi ninja e e saiu de lá. Do nada, os porcos aparecem com o estilingue todo quebradaço, de repente, não sei como eles pegaram, e atiram um porco na direção do Bomba. Porém, o mito do Bouncy Purple Bird mexe os olhos como quem tem toque e se sacrifica para defender o Bomba, propulsionando o porco a mais de 40 mil quilômetros de distância de onde ele foi arremessado, explodindo uma das construções. Rest in peace, King Purple Bird. Aí um porco burro tenta ser assemelhado, mas quebra o estilingue escroto e de repente uma fuga épica começa, onde o Hal segura o estilingue pela boca enquanto os pássaros são tipo arremessados pouco em pouco nos caras. E eu acho que todos eles morrem, porque o Hal destrói a construção no final com os 3 porcos lá e eles não voltam, os pássaros, eles só ficam lá, sei lá. Aparentemente o Hal ganhou tudo, parabéns Hal! Essas animações são bem épicas. A animação é bem irada, bem boa, né, pra 2011. Quer dizer, não é a coisa mais incrível do universo, mas é bem irada, assim, eu gosto bastante. Agora falando sobre o Tom LG, 1992. Essas foram as únicas animações feitas e postadas nesse canal do Tom. Ele desapareceu por completo da internet depois dessas animações. Eu não faço ideia porque eu tentei pesquisar se ele estava em algum lugar, mas nada dele eu achei. Só achei na Wikitubia dizendo que ele iria fazer uma parte 2 dessa animação dos ninjas, mas ele saiu do YouTube antes disso, provavelmente devido à faculdade ou coisa do tipo. Bom, eu espero que ele não esteja morto e que ele saiba o quão na memória isso vai ficar na mente de diversos fãs de Angry Birds. É isso, quis começar com as mais clássicas, né, eu acho, na minha opinião pelo menos. E é isso. Próxima animação é Angry Birds vs Mario, criada por Yudhai Keledai, eu espero que é assim que se diga o nome dele, que antes fazia animações de Happy Tree Friends e agora faz umas de My Little Pony. E ele não posta coisas faz uns 3 anos, eu acho.
no Twitter dele, mas não importa muito, o importante é Angry Birds. A descrição literalmente traduzida é: quando The Angry Birds e The Pigs ficam presos no mundo de Mario, a maré virou para os porcos. A parede é muito difícil de quebrar. Reticências. Então, como os pássaros vão triunfar nessa situação? E é isso, basicamente. Justamente um crossover de Super Mario com Angry Birds. Uou. Resume nos porcos utilizando tijolos do Mario ao invés de madeiras e pedras como proteção de construções. O Red se atira, né, e falha, porque os tijolos são muito fortes. O Hal fica perplexo contra isso, aí o Chuck se atira, o Hal também, só que dá errado. Quando é a vez do Bomba, o Mario chega do nada e dropa um cogumelo de inflation. Não. E dropa um cogumelo de aumentar de tamanho para o consumir. E o Red analisa, o Red Clone aparentemente, analisa o bloco lá de sair cogumelo e o Bomba ingere um. Aí os porcos ficam, oh my god! É isso, basicamente, nada muito mais fundo a dizer. A animação foi feita em 2011 e tem 75 milhões de visualizações. É uma das mais simples, né, dessa lista e é bem divertidinha. Pra época não tem nada ofensivo assim, diferente de algumas que veremos mais à frente, né. Bem irado essa animação. Valeu aí, Yudhai Keledai. Yes. Próxima animação é Angry Birds Tyr al-Nahdad Ayam al-Thawra. E eu espero que seja assim que se diz, pois essa animação é árabe. Uou. Feita em 2012 e postado num canal chamado Carabish, eu acho, que aparenta ser uma empresa ou algo assim de comédia árabe. Eles têm umas redes sociais que postam vídeos de pessoas árabes falando coisas árabes e sei lá. Não sei muito bem se é árabe mesmo, pode ser egípcio, mas desses cantos aí, sem querer ser preconceituoso. O que importa é o Angry Birds de qualquer jeito. Pra mim é uma das mais clássicas, mas das mais incompreensíveis também. É meio difícil de entender isso aqui. A animação já começa com certos elementos diferentes do jogo original. Quais são esses elementos? Vejamos, temos o design bizonho dos porcos, que tá bem diferente. 1 bilhão de ovos atrás deles. O Chuck com a cor abaixo do bico verde, por algum motivo. E... o Hal morto. E é só isso mesmo, as coisas diferentes. Tirando isso, a animação é bem bonita e atraente, pelo menos pra mim. Eu acho bem bacana os movimentos e o estilo, é bem irado. Começa com a mão do jogador indo usar o Red para atirar, só que o Red recusa, dizendo que ele não precisa de sua ajuda. Aí os Blues falam, por que não? Oh, aí o Wolf fala, não, cara, você tá maluco? Aí o Red fala, não preciso dele, vou atirar. Aí chega a vez do Chuck, ele tenta negociar com o porco rei na vez dele. بقول لك ايه يا باشا مش معليك كنت عايز تتفاوض باين ها تتفاوض. Um dos azuis diz que não, que vai fazer o Chuck se arrepender disso. Aí ele vai lá e mata o Chuck meio verde. Corta pro Bomba dizendo pro Terêncio que o que ele pediu é deplorável e incorreto. O Terêncio então briga com o Bomba falando que eles deveriam derrubar o regime. Seja lá o que isso signifique. Antes dele se atirar, a Matilda explode nos ovos que estava desde o começo da animação, dizendo que os pássaros não sabem o que estavam fazendo. Provavelmente referenciando algo da mídia, não sei. Aí o Terence atira no Rei Porco, só que ele se escapa com balões. E a Jade, ou Jade, não lembro, do filme Rio, estoura os balões. Porque nesse ano já tinha lançado o Angry Birds Rio. E os pássaros ganham. E acaba. É isso. Vendo a animação assim, ignorando o cadáver do Hal, não é algo tão absurdo, tão tipo, uou, que diferente essa animação. Mas ela muito provavelmente tem algum significado que eu não sei exatamente o que significa. Eu tentei pesquisar em várias formas, vários lugares para decifrar o que esse vídeo quer dizer. Ele provavelmente é alguma crítica árabe ou algo assim. Eu tentei pesquisar em Reddit, na internet, mas não encontrei muita coisa clara, assim. Fui traduzindo dos comentários e muitos deles falavam sobre egípcios por algum motivo. Pode ser que os criadores dessa animação eram egípcios, ou a animação em si falava sobre temas egípcios, falando sobre, só egípcios vão entender isso aqui. Eu não sei, eu gostaria muito de saber qual o significado dessa animação e o que Hidden Hands ou Foreign Hands, que o Red disse no começo, pode significar. Eu pesquisei sobre isso, só que apareceu uns livros aí falando de comunismo e essas coisas, sei lá. Enfim, desculpa não dar nenhuma explicação concreta do que isso significa, mas tá aí, né? Pode ser que o Hal morto signifique algo. Próxima animação. Ok, próximas animações são do canal Effing Could Be, que faz vídeos variados e inclui uns de Angry Birds. Os variados ninguém liga, eu não quero saber também, mas de Angry Birds
Eu assistia bastante, né? Não sei quanto a comunidade, e tem bastante visualizações. Ele já fez várias animações de Angry Birds, como Ideias de Novos Pássaros, parte 1, 2 e 3, onde ele criava OCs de pássaros, basicamente, e é só isso mesmo, eram os pássaros sendo testados para matar os porcos. Nós mostrarei aqui porque não são tão clássicos assim e eu nem conheci, honestamente. Eu descobri que elas existem agora. As que irei falar são a New Generation Angry Birds Parody e a sequência Pig Portal Problems. Começando com a New Generation Angry Birds Parody. Feito em 2012 com 63 milhões de visualizações, o vídeo se resume num menininho chamado Jenson, que eu vou tentar não mostrar tanto pro YouTube e não desativar os comentários, acordando e vendo uma invasão de milhares de porcos lá. Uau. Então ele tem a brilhante ideia de criar Angry Birds originais umas folhas de papel que de alguma forma criam vida. Uau. É até bem engraçado ver ele desenhando os pássaros nada a ver com como eles saem do papel, mas é interessante este conceito. Ele cria os seguintes pássaros: Firebird, Lightning Bird, ou pássaro do raio, Fidget Spinner Bird, Cluster Fuck Bird, Opera Bird, que se parece muito com o HAL, na verdade, e é só isso. Aí o protagonista vai lá nos porcos e os assassina com suas criações. Yeah! Yay! E é isso, mostra os créditos e caso você queira saber quem fez as músicas foi o Dave. Bem legal, né? Próxima animação, Pig Portal Problems. Mais uma animação do mesmo canal, Effington Could Be. A animação já começa com o Jenson utilizando um fidget toy extremamente satisfatório, que eu sempre quis ter quando criança. Só que do nada a esquizofrenia dele faz enxergar porcos nessas bolas verdes. Jenson fica assustado e vai comer cereais por alguma razão. Mas wait! Teoria gigatônica aqui. Se ele teve visões dos porcos nos brinquedos satisfatórios dele, quem garante que os porcos do lado de fora da casa dele não são visões da sua própria cabeça e os próprios pássaros também serem da imaginação dele? E se ele estiver em coma, preso dentro da sua própria mente, imaginando todo esse universo, porque a gente sempre vê que ele tá sozinho nesses vídeos, nunca tem ninguém. Foi mal, me exaltei um pouco, mas ele enche uma bacia cheia de Portal O's, que parece um cereal bem real, que é só Fruit Loops mesmo. Durante seu café da manhã, porcos aparecem do lado de fora da sua casa e no radar do celular dele, avisando ele. Depende de Jenson para acabar com estes pigs de uma vez por todas. Se bem que nesses vídeos os porcos nunca nem fazem nada, eles só estão, tipo, existindo de boa e vai lá o Jenson e mata eles, coitados. Enfim, dessa vez o Jenson seleciona pássaros pré-existentes no seu tablet. Pássaros com conceitos extremamente específicos, como o Earth Bird, Drone Bird, Box Bird, Minecraft Bird, que não seria uma animação de meados de 2013 sem um pouquinho de preconceito e xenofobia, não é mesmo? Como eu queria que o Jenson tivesse escolhido Samurai Bird. Porém, os pássaros escolhidos foram Making Bacon Bird, Pumper Bird, Hytephurobi, que é um nome bem difícil, mas o design mais épico entre todos. Olha esse pássaro, mano, que irado. DJ Dubstep, que eu não sei se sou só eu, mas pra mim ele parece muito Circásio. Deve ser só eu. E por último, o Longbow Bird. Oh yes, chegou a hora de Jefferson de fazer bacon. Um portal aparece e o Making Bacon queima 2 porcos de graça fazendo bacons verdes, né? Making Bacon, faz assim. Aí chega o Pumper para cometer Inflation Fetish com os porcos e pô... Chega o irado pássaro robô com seu design super pica, que fica ainda mais épico quando ele atira nos porcos. Isso com toda certeza é uma referência às torretas do portal, porque é bem quase idêntico. Circásio chega na área, os porcos riem dele por causa da sua época de trollagens fake, e ele mete um som super poderoso, fazendo ter espasmos super bizarros e derretem logo depois. Sei lá, esse foi o mais estranho até agora. Por último, chega o Longbow e comete um ataque terrorista contra os porcos. E aparentemente esse telhado é do mesmo modelo que o do Dave doidão, porque ele não se quebra mesmo com os maiores impactos do mundo. Do nada os porcos viram uma moeba reais e o Jenson fica enojado. Mais uma terça-feira para o nosso querido Jenson. E aí acaba. Atualmente esse canal tá fazendo uns vídeos que não dão vontade nenhuma de clicar, principalmente porque tem uns de inteligência artificial. Mas ele sempre será lembrado por seus belos vídeos de pássaros inexistentes matando porcos inocentes. É isso, só quis falar desse porque provavelmente são os que eu mais assistia
na minha infância. Beleza, vamos pro próximo. E ei, você! Você já assistiu o filme dos Angry Birds feito em 2016? Esqueça dessa porcaria. O real filme de Angry Birds foi postado em 2011 pelo Graphic Fantasy. Inclusive, que desgraça é essa no banner do canal? E a melhor obra-prima do cinema que você verá. Bom, enfim, a animação que falaremos agora se chama simplesmente Angry Birds 3D Movie. Angry Birds junto. Postada por mais um canal árabe, mas dessa vez sem um diálogo incompreensível. Já começa poucas ideias com um monte de heads clones em um avião prestes a serem lançados sobre o castelo dos porcos. Um dos porcos vê com os binóculos, tem essa maravilhosa reação e avisa a seus aliados. Uma trombeta é tocada e todos entram dentro do castelo para se protegerem, menos um único porco por alguma razão, coitadinho. Um exército de porcos com touca roxa e imbecis marcham em direção aos heads aéreos, fazendo todos cometerem uma espécie de suicídio coletivo. Porém, veja bem, os porcos obtêm armas de fogo. Vários porcos começam a metralhar os pássaros aéreos sem piedade alguma, mas uou! O bomba chega e cai perfeitamente no castelo e temos essa maravilhosa cena do cinema. O Chuck, com seus movimentos de alta rapidez, escapa de todas as balas de alguma forma, se multiplica em 3 e adentra o interior do castelo que estava cheio de porcos indefesos, com muitas explosões. O castelo se destrói completamente e os porcos não têm mais chance alguma. Porém, sem explicação nenhuma, surge um castelo maior ainda e o porco-rei ri de forma deplorável. Mas não pense que os Angry Birds não estão preparados para isso. Encontremos 2 heads em um jeep, junto com um Terêncio atrás, que tem uma orelha do lado, sei lá o que é isso. Então somos recebidos com uma das melhores cenas de treino de sempre, que também é Inflation Fetish. O Terence fica super enorme do tamanho da Mega Águia e é atirado no castelo com o Mega Estilingue. Absolute Cinema. Do nada o Terence fica pequeno de novo e começa a tocar You Can't Touch This de Mac Hammer. Por muito tempo. E aparentemente o nome do criador é Al-Kashti, ou algo assim, não sei se aquilo é um T ou sei lá. Aliás, tá aqui o Instagram dele, que infelizmente é privado, mas nós podemos ver a cara do homem que produziu essa maravilha, pelo menos eu acho, né, com umas 2 crianças do lado dele, que eu não sei quem são, provavelmente filhos. Esse é o fim da animação mais guerra e combate e épica de todos os tempos. Ela tem apenas 6 milhões de visualizações, que ainda é muito, mas não tanto comparado com as que vimos até agora. Mas eu quis incluir aqui porque eu acho ela bem engraçada e boa demais para deixar de fora. Nada mais a dizer. Mas eu percebi agora que o criador ele responde a alguns comentários, só que ele não parece saber inglês. Aí ele escreve umas frases meio incompreensíveis, tipo Run will yep, thanks to share. Próxima animação. Beleza, agora pra falar de uma que não é assim tão famosa e honestamente eu não faço a menor ideia de quem fez exatamente. Parece ter sido um estúdio chinês, porque a animação 3D é muito linda, e porque tem textos chineses escritos no começo e no final da animação, que eu traduzi usando o Google Lens, e um deles está escrito Shanghai Kidian CG. Eu tentei pesquisar se é uma empresa existente, mas eu não achei nada, só que Xangai é da China, né? Obviamente. Eu tentei usar o Google Lens para decifrar os créditos, mas a tradução eram apenas nomes de pessoas que trabalharam na animação. Eu pesquisei cada um deles e só encontrava biografias de chineses e nada mais. Alguns tinham até morrido antes de Angry Birds lançar, então eu acho que não eram essas pessoas. Nenhuma empresa linkada além dessa mensagem, entre aspas, que diz: este filme é apenas para estudo e apreciação pessoal e não pode ser usado para fins comerciais. Ufa, que bom que esse vídeo não é monetizado, não é mesmo? Enfim, começando logo a animação, que aparentemente é dedicada apenas a Angry Birds, todos os fãs de...
É o que tá escrito aí. Vemos o Red, um dos Blues, e o Chuck voando com mini asinhas, o que faz bastante sentido, na verdade, visto que são pássaros, né? Eles estão perseguindo 3 porcos que roubaram 3 ovos. E quando avançam, aparece o Hal todo emaconhado, e sendo sincero, eu amei o modelo dele aqui. Combina bastante com ele e é todo atrapalhado e desengonçado nesse curta. Parecido mesmo com uma das animações oficiais de Angry Birds. Os porcos entram num castelo base, onde tem um porco-rei e o bigodudo rindo. E aí os pássaros começam a bolar um plano para adentrar a base. E aparentemente o Red conversa com o Hal aqui. Não sei. O Chuck se atira fora da câmera, mas aparentemente falha, porque ele volta todo... O Red também faz isso e, consequentemente, todos os pássaros. Aí os porcos riem. Mais um plano sendo formado entre o trio. Do nada, o Red puxa uma pena branca e chama o Hal, que tem essa reação ao ver a pena. Não faço ideia do porquê, mas ele foi, na verdade, chamar a Matilda e o Bomba, que estavam todos relax numa cadeira. Os dois veem a pena e saem voando rapidamente. Eu nem sei como explicar o que acontece aqui nessa próxima cena, então eu vou só passar o que acontece. What? De alguma forma o castelo não se destruiu por completo depois desses bilhões de bombas dropados nele, mas os porcos se renderam de qualquer jeito. Aí acontece essa cena que eu não faço ideia do que quer dizer. Mas que porra é essa? E o Hal volta com os ovos que estão na verdade pintados e vandalizados. Aí os três ficam putaços e quebram o Hal na porrada, mesmo que ele não tenha culpa de nada. Coitado, ele só sofreu. E aí repete a cena dos porcos fugindo, só que de noite. Cara, eu não... Que é isso? Eu não entendi bulhufas desse final e de muitas cenas aqui de comunicação, mas a animação é muito bonita. Eu adoro esses modelos e a animação em si. Por isso eu acho que mereceu ser comentada aqui. Eu curto bastante e é isso, já disse tudo que deveria. Obrigado Spooky Man por ter repostado essa animação em 2019 e thanks, man. Próxima! Tá, pode ser que eu fale um pouco mais baixo agora porque tem gente em casa, mas enfim. Se por algum motivo você ainda está assistindo isso aqui, deve estar se perguntando, mas onde está a animação dos Angry Birds com armas exageradamente realistas? Cá está, meu amigo, irei falar da trilogia Angry Birds Animated Parody. Pera, esse é o nome? Os fãs realmente não tinham muita criatividade para criar nomes em 2011, né, eu acho. Mas enfim, em 2011, o usuário Xenofilms, que já era conhecido por animar várias paródias, incluindo muitas de Lego, fez uma animação de Angry Birds onde os pássaros e os porcos tinham uma troca de tiros com armas reais. A animação começa com o Red não conseguindo destruir uma construção dos porcos, e aí o porco fala isso. Like our glued-on fort? Eu não sei exatamente o que ele disse aqui. Yes. O Chuck falha também, e aí o Bomba diz, tem uma nova ideia, armas. E aí eles matam os porcos. Watch. Yay! Yeah! Chega o porco-rei de repente com uma arma também, e tiroteio, tiro, muitos morrem, muitos matam, muito tiro. Chega uma hora que os pássaros só saem do combate de boa e vão para a loja de armas do Hal, que na época era chamado só de Green Bird, assim como todos os outros, eram Yellow Bird, Blue Bird, enfim. O Hal permite eles pegarem as armas de boa, sem nenhuma pagamento. Sure, you could take them. Eles voltam e matam vários porcos e continua a guerra de armas que estavam tendo antes. E eu aconselho você a baixar o volume nessa parte. Uau, que experiência. Os pássaros ganham no final, por mais que o Red não pareça muito feliz nessa cena, e acaba a primeira parte. Segunda parte, Angry Birds Animated Parody 2, feita 2 anos depois da primeira. Honestamente, isso aqui tem basicamente zero história. É a mesma coisa que a primeira animação, só que bem mais feitinha e sem diálogo falado, e sim legendado. O Bumba morre no começo de uma forma comicamente engraçada. E aí os pássaros chamam a ajuda de muitos clones. Começa uma batalha gigantesca entre todo mundo.
No final, os pássaros voam nos jatos e metralham os porcos lá de baixo, então os pássaros ganham. Perfeita animação para quem gosta só de combate de armas sem muita história. Mas caso contrário, você goste muito de filmes de ação com muita matança e protagonistas que nunca morrem, temos a Angry Birds Animated Parody 3 no caso, feita em 2018. O criador afirma ter começado a trabalhar nela em 2015, cara. Na descrição, ele diz que estava experimentando com o Adobe Animate e queria fazer uma história narrativa desenhada frame por frame com twinning. Segundo a descrição, esta paródia é uma sequência da segunda paródia, onde se passa 3 anos após a perda do Rei Porco e seu exército com os pássaros com seus caças a jatos. Armas, tecnologia superior e uma fortaleza mais nova e impenetrável. Será que os pássaros conseguirão derrotar o Rei Porco e recuperar seus ovos pela última vez? E é justamente isso. Eu não irei narrar exatamente tudo o que acontece, porque são 17 minutos, então caso você não queira ver spoilers, já para de ver o vídeo por aqui, que é a última animação que eu vou falar. Mas eu vou narrar grande parte delas. Angry Birds Animated Parody 3 começa com o Red, Chuck e Bomba e um dos Blues, que estão sendo referidos novamente com suas respectivas cores, Bluebird, Blackbird, bolando um plano para invadir a base gigantesca dos porcos. O Red então diz que eles farão isso hoje à noite e corta para os porcos dentro da base, onde vários porcos mercenários chegam para o Rei Porco, que está impacientemente demandando se eles têm os ovos. Eles afirmam terem e querem receber dinheiro em troca disso. O Porco Rei fica com os olhos brilhando e corta para os pássaros adentrando a base. Só que plot twist, o Red não permite que o Bluebird invada a base com eles, porque segundo ele, eles perderam muitos de seus aliados 3 anos atrás. Olha essa continuidade repentina. O Bluebird fica muito bravo porque ele queria bastante ajudá-los, mas aceita de qualquer forma ficar do lado de fora só esperando eles voltarem basicamente. E do nada levamos um jumpscare do Porco Rei fazendo isso. Temos então os pássaros entrando na base com muita morte de porcos, que eu vou pular aqui porque não importa. Quer dizer, importa, mas é muita morte. Até que o Red empurra um porco para fora da janela e o rei escuta. Mas depois daquela beijação toda, ele demanda que os mercenários coloquem os ovos de volta na maleta, em um lugar seguro. Os pássaros seguem eles pelos dutos e vemos que eles estão mantendo a Matilda como prisioneira para botar ovos para eles. Porém ela não aceita e recusa esta ordem, só que o porco demanda que ela faça isso com uma arma apontada na testa, ela não tem outra escolha, né? Red fica super Angry Bird e eles entram na base logo depois que os porcos saem, salvando a Matilda e pegando os ovos. Só que um porco entra e fala, ops, esqueci meus... What the devils? E aí vira a segunda animação basicamente, que tem muito tiro, John Wick, tiro. Bomba, Matilda, Chuck e Red basicamente se separam na base para matar os porcos. Só que o Bomba e a Matilda ficam sem balas e são pegos por eles. O Chuck também fica sem bala e foge deles. E o Red, que já estava em outra sala depois de muito conflito, aparece junto com um porco bigodudo que atira na mão dele, o fazendo gritar de dor. E aí corta pro Blue lá fora que diz, They need me, eles precisam de mim. Oh meu Deus, o que irá acontecer agora? Será que ele vai... A animação acaba. Exatamente, já se passaram 17 minutos. Mas não se preocupe, o criador já disse que está trabalhando na parte 4, caso você tenha ficado intrigado. Por mais que já tenham se passado 6 anos, pode ser que a parte 4 lance melhor do que esperemos. E é isso, basicamente. Final é inacabado, mas basicamente essa foi a trilogia sensacional de Shenmue Films, que definitivamente mereceu ser mencionada aqui. E essas foram as animações que decidi relembrar nesse vídeo. Eu poderia falar de milhares outras, porém o vídeo ficaria mais longo do que já está. E eu não tô muito afim de ter que editar tudo isso. Mas, se você quiser ver minhas menções honrosas que eu acho que merecem ser relembradas também, eu fiz uma playlist com essas animações que eu narrei aqui, junto com outras mais iradas ainda, que eu coloquei na descrição do vídeo. Só tomem cuidado com a Angry Birds vs Zombies Parody The Walking Dead, porque ela tem muito gore e sangue e morte e órgãos explícitos. É bem explícito, mas eu amava assistir quando menor, então yes! Foi isso basicamente, obrigado por assistir e até uns anos quando eu tiver um saco pra produzir outro vídeo igual esse. Thanks! Coloteiro, Harley Shake, coloteirita tudo é Harley Shake. Tá, acabei. Só que olha só que continua. Olha só que continuidade.
Olha só que continuidade. Olha só que continuidade. Inflation Fetish com os porcos e pô. Chega o irado. Chega o irado. Chega o irado.